Olá, queridos. Olá, amados. Paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Deus lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para abençoar a sua vida. A palavra que eu vou trazer hoje se encontra em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 42, onde Deus vai falar poderosamente conosco através desta palavra, através desta mensagem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós começarmos a entrarmos na reflexão, gostaria de pedir a você que não é inscrito para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações, deixar o seu joinha aí para ajudar mais pessoas a ser alcançadas com essa mensagem, com essa palavra. Vai ajudar muito o nosso canal e vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 17, do versículo 42. Vai ser um texto um pouco longo, mas a reflexão vai ser bem objetiva em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. No livro do profeta, no livro do Samuel, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículos 42 em diante vai dizer assim: E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Glória a Deus. Esse texto é bastante interessante, ele traz lições maravilhosas para as nossas vidas. Mas eu quero abordar nessa nossa reflexão desta noite 3 coisas muito importantes que são indispensáveis na vida de um cristão. 3 coisas indispensáveis na vida de um cristão. Se você quer ser um cristão vitorioso, se você quer vencer,
Se você quer ser um cristão que vai vencer os seus inimigos, você precisa usar essas 3 coisas que eu vou falar aqui nessa reflexão nesta noite. Por isso, preste bastante atenção na palavra que eu vou trazer para você nessa reflexão, nesta mensagem que eu vou te dar. Aqui nós temos um cenário bastante interessante, porém um cenário de guerra. Aqui nós temos Israel e os filisteus, 2 exércitos inimigos, frente a frente, para se encontrar num vale, para ali guerrearem. E aquele que vencesse, manteria escravo o outro exército, a outra nação. E assim se deu por alguns dias. O contexto desse texto vai dizer que Israel estava ali há dias para lutar, mas estavam com medo, amedrontados, porque do outro lado havia um gigante, um campeão de guerra, chamado Golias. Certo dia, Davi, por ordem de seu pai, ele vai a esse cenário, ele vai a esse local de guerra para socorrer os seus irmãos que estavam lá na guerra, tinham sido alistados para a guerra. E Davi leva alimento para os seus irmãos, e quando Davi chega lá, Davi se depara com um cenário de medo do exército de Israel, o exército assombrado, o exército amedrontado, escondido. E quando ele está lá, surge do outro lado o Golias, desafiando Israel. E aquilo ali subiu ao coração de Davi e revoltou Davi. E ele diz: mas quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus dos exércitos de Israel? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, as 3 coisas que eu quero aplicar, trazer aqui para nós aplicarmos nas nossas vidas, as 3 coisas são fé, coragem e atitude. Guarde essas 3 palavras: fé, coragem e atitude. Davi manifestou essas três coisas e o tornou um vitorioso, e o tornou um vencedor. Então, a primeira coisa que Davi teve foi fé. Ele acreditou que o Senhor, seu Deus, era poderoso para entregar o inimigo nas suas mãos. Ele acreditou que o Senhor, seu Deus, era grande, era forte, era poderoso e que iria vencer a guerra por ele e que iria exaltar ele diante do inimigo, e o nome do Senhor ia ser grandemente glorificado, como assim o foi. Queridos, a fé é uma capacitação para que a pessoa possa confiar em Deus. Porque não tem como confiar se não tiver fé. Então a fé, ela vai te impulsionar, te capacitar a confiar em Deus. Por isso não perca a sua fé. Por isso mantenha a sua fé. Tudo que o diabo quer é arrancar de você a sua fé. Porque ele conseguindo tirar de você a sua fé, ele tira a sua confiança. Você vai ficar com medo, e você com medo você não age, você não luta, você não batalha, você não guerreia, você não vai para cima. Com medo você desiste, você paralisa, você deixa de lutar, você deixa de pelejar, você deixa de guerrear. Então o diabo quer arrancar de você a fé. Por isso a Bíblia vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lá em Apocalipse vai dizer isso. Guarda a tua fé, não perca a tua fé, porque a tua fé é o que vai te capacitar para que você possa confiar em Deus. A tua confiança é fundamentada na tua fé, por isso não duvide, por isso mantenha a fé, creia, porque sem fé, Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua fé tem que ser firme. A tua fé tem que ser no teu Deus, a tua fé tem que ser na promessa que o Senhor Deus determinou, que o Senhor Deus falou para você na sua palavra. Então creia, não duvide, não deixe que a dúvida, os medos, não deixe que a incredulidade venha entrar no seu coração. Mantenha a fé, assim como Davi manteve a fé e ele agiu pela fé, ele se encheu de confiança. E porque ele tinha a fé e se encheu de confiança, ele foi para a batalha, ele foi para a luta, ele foi enfrentar o inimigo. E Deus era com ele, e Deus foi com Davi. E eu quero profetizar, dizer que Deus é contigo nesta luta, Deus é contigo nesta batalha. Mantenha a tua fé, mantenha a tua confiança e verás o que Deus vai fazer para
para a glória do nome dele e para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa é você manter a fé. Primeira coisa, não perca a sua fé. Faça como Davi, tenha fé, mantenha a sua fé, porque a tua fé vai te dar a capacidade de você agir com confiança em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero abordar aqui no texto que nós demos para a nossa reflexão é a coragem. Veja que a coragem é uma capacidade para te levar ao desafio. A fé leva a confiar e a coragem te capacita a desafiar. O Davi, ele acreditou, ele confiou, mas Davi também usou do outro atributo, que é a coragem. E um vencedor precisa ter coragem. Alguém que quer vencer precisa ter coragem, precisa usar de coragem, porque a coragem, ela vai levar você para os desafios. Você vai desafiar, ainda que pareça impossível, você vai lutar, você não vai parar, você vai guerrear, você vai batalhar, você vai para cima. Sabe por quê? Porque a coragem te capacita aos desafios. Se você não tem a coragem, você também não vai ter como entrar em desafios. Você não vai querer sair da linha de conforto. Você não vai querer sair do lugar de segurança. Você não tem coragem de desafiar. Então, a fé vai te capacitar o quê? A confiar. Mas a coragem vai te capacitar a desafiar. Então, tenha fé para confiar e tenha coragem para desafiar. Mas parece que o gigante é muito grande, parece que o problema é muito grande, parece que a situação é intransponível, parece, mas não é. Porque se você tiver fé e confiar em Deus, se você tiver coragem e for para o desafio, Deus será contigo nesta batalha, Deus será contigo nesta guerra. Veja as palavras de Davi, veja a palavra de uma pessoa que vai para o desafio. Tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai dizer que é Deus que vai entregar o inimigo nas mãos dele. Então é Deus que vai entregar a sua vitória. É Deus que vai entregar agir na sua causa. É Deus que vai estar contigo. Então essas três coisas são indispensáveis na sua vida. Se você quiser vencer, se você quiser verdadeiramente ser um vencedor, se você quiser conquistar, você precisa aplicar essas verdades na sua vida. Primeiro, tenha fé para ter confiança, para que você possa ter a confiança, porque a fé vai te capacitar a ter uma confiança. Segundo, tenha coragem para enfrentar os desafios. Só vence quem desafia, só vence quem tem coragem. Os covardes, os tímidos, os medrosos, esses não vencem, porque esses têm medo de se lançar, esses têm medo de enfrentar. Esses, quando vê o inimigo, quando vê o gigante, eles se escondem, como o exército estava fazendo. Tinha um exército ali para guerrear, para lutar. Mas eles estavam com medo, e o medo impediu deles irem para a guerra. Se eles entram na guerra, Deus tinha sido com Israel, Deus tinha sido com aquele exército, mas o medo fez com que eles se escondessem. Eles não entraram no desafio, não foram para o desafio por causa do medo. Mas Davi chega com coragem, um menino, e ele diz que vai lutar, que vai guerrear. E crendo, através da fé, confiando, ele tinha certeza que Deus o entregaria o inimigo nas suas mãos. Então ele vai e usa a sua coragem e vai para o desafio. Então a coragem te capacita a desafiar. Se você não tem coragem de desafiar, de desafios, é porque você não tem coragem, é porque você está com medo. E o medo te impede de lutar. E o medo te impede de entrar no desafio. A terceira coisa que nós vemos aqui é a atitude. Ele agiu, porque a atitude é uma capacidade que te leva a executar. Pense comigo. Davi tinha fé, e a fé lhe capacitou a confiar. Davi tinha coragem, e a coragem lhe capacitou a desafiar e ir para cima do inimigo. Terceiro, ele teve a atitude, e a atitude é uma capacidade para que ele pudesse executar o que ele cria e naquilo que ele ia desafiar. Você entendeu agora essa reflexão? Você entendeu agora essa palavra, essa mensagem? Que essa palavra fique no seu coração. Que você tenha fé, que você tenha coragem, que você tenha atitude. Você pode ver esses mesmos exemplos, essas três coisas na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Você vai ver ali naquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. Ela creu. Só que
Aquela fé colocou nela uma confiança, de tal forma que ela colocou no seu coração: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então, a fé, ela ouviu falar de Jesus, creu e confiou que se tocasse em Jesus seria curada. Ela teve coragem, ela foi ali, ela se opôs ao natural, ela foi contra o natural, ela entrou no sobrenatural, ela venceu uma multidão, ela traspassou uma multidão para tocar em Jesus. Ela teve ali a coragem de desafiar aquele momento ali. Mas ela teve uma atitude, ela se levantou, ela não esperou, ela não ficou ali no seu canto, chorando, com alta piedade. Não, ela se levantou e disse: eu vou tocar nele, eu serei curado. E ali ela usou da fé, confiança, coragem, desafio e atitude para que ela pudesse então ser executada a sua vitória e a sua bênção. Que você pense nisso, meu amado. E que Deus em Cristo Jesus derrame bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vou orar por você. Vou abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar, meu Deus, com essa criatura que está agora ouvindo esta mensagem, assistindo este vídeo. Meu Deus, abençoa esta vida. Levanta ela, Senhor. Enche ela de fé, coragem, atitude, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela seja uma vitoriosa, que ela vença, que ela conquiste, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão poderosa do Senhor venha, meu Pai, em favor dessa pessoa agora. Onde ela estiver agora, meu Deus, estiver doente, enferma. Meu Deus, Senhor, arranca a doença, arranca a enfermidade. Meu Deus, destrói todo o mal, toda a maldição da vida desta pessoa, da família desta pessoa, do lar, da casa desta pessoa. Abençoa abundantemente, Pai, em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, todo espírito de sofrimento, de miséria, de dor, de angústia, de depressão, espírito de morte, todo o mal saia do lar, da casa e da vida dessa criatura, em nome de Jesus. Seja curada, seja abençoada e abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.